Saudamos todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também nos conceder estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Nós agradecemos a todos vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs, onde quer que se encontram, vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que compartilham esses estudos. Nós agradecemos a cada um de vocês e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Dina Teresa de Jesus e ela está parabenizando Daiane, que hoje completa 8 anos. São lá de Parecis, Rondônia. Parabéns, Daiane, felicidades, muitos anos de vida. Linoci Bezerra é de Gama, no Distrito Federal. Edil Vicente Pereira é de Vila Planalto, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aderci Ferraz é de Vila Kennedy, em Baixo Guandu, no Espírito Santo. Afrânio Arruda é de Manaus, no Amazonas. Ele compartilha esses estudos com muitas pessoas também. Márcia Gomes de Bauru, São Paulo e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia que estás nos concedendo e também agradecemos por estes momentos que teremos agora estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e também disposição para colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estão estudando conosco a Bíblia todos os dias. Abençoa aqueles que nos pedem orações. Que Tu faças, ó Pai, a Tua vontade na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir com o estudo da semana, onde nós estamos falando com respeito ao santuário da Nova Aliança. Ontem nós falamos aqui a respeito de Jesus, citado lá em Isaías capítulo 53, apresentado pelo profeta Isaías como servo sofredor, aquele que tomou o nosso lugar. Ele se fez pecado por nós e morreu em favor de cada ser humano. A morte vicária de Cristo, ela precisa ser aceita por cada um daqueles que querem ter os pecados perdoados e que querem habitar com Ele quando Ele voltar e reinarmos com Ele por toda a eternidade. Jesus, Ele foi o substituto de cada ser humano. Por quê? Porque nós estávamos condenados à morte por causa do pecado. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, como pecadores, o salário do pecado que foi cometido por Adão e Eva, e todos nós nascemos em pecado, é a morte eterna. Só que Jesus, Ele assumiu o lugar do pecador e Ele se deu, Ele morreu por cada ser humano. E nós lemos em Gálatas capítulo 1, no verso 4, o apóstolo Paulo escreveu: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então este é o tema central do Novo Testamento, que Jesus morreu como sacrifício pelos pecados do mundo. É o tema central. Esta é a nova aliança que nós temos aqui no Novo Testamento. Jesus se deu, morreu por cada ser humano e o sangue dele então nos purifica e nos perdoa de todos os pecados. Nós sabemos que por causa de nossos pecados nós merecemos morrer. Mas, por amor a nós, Cristo, Ele se entregou, diz aqui o apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 1, verso 4. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então, Jesus, Ele sofreu a morte que nós merecemos. E essa morte de Cristo como substituto dos pecadores é a grande verdade da qual nascem todas as outras verdades. A nossa esperança de restauração, a nossa esperança de liberdade, de perdão, de vida eterna, está fundamentada na obra que Jesus realizou, de se entregar pelos nossos pecados. Sem isso,
a nossa fé não teria sentido. Nós poderíamos até mesmo depositar nossa esperança e confiança em qualquer coisa, mas a salvação vem somente por meio do sangue de Jesus. Quando nós lemos em Mateus, no capítulo 26, Mateus capítulo 26 e no verso 28, nós lemos as seguintes palavras: porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Aqui, Jesus participando com os discípulos da última Páscoa, ali ele instituiu a Santa Ceia, e então quando ele tomou aquele cálice de suco de uva, ele disse: este é o meu sangue que confirma a aliança. Então, somente através do sangue de Jesus é que nós obtemos a salvação. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2 e no verso 13, ele nos diz assim: agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Então, o pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus. As nossas transgressões causam separação entre nós e o nosso Deus, diz o profeta Isaías. Mas, como diz aqui o apóstolo Paulo, Efésios 2, verso 13, agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Então, o sangue de Jesus, ele nos aproxima de Deus. É por isso que nós precisamos crer que Jesus veio, que Jesus se ofereceu como sacrifício, ele morreu, ressuscitou e ele vai voltar. Essa deve ser a nossa certeza. E a salvação, ela vem somente através do sangue de Jesus. Quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 9, Hebreus 9 e no verso 14, nós lemos: imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Então, o sangue de Jesus, ele purifica a nossa consciência das obras mortas. Por quê? Porque as obras, elas não salvam ninguém. Elas não têm efeito nenhum para a nossa salvação. Nós precisamos realizar boas obras, mas não para a salvação, porque a salvação ela vem somente através do sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário. Então, pelo poder do Espírito Santo, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como um sacrifício perfeito. Lemos também em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 19, diz assim a palavra de Deus: mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, nem mancha. Porque aqui o apóstolo Pedro vem falando que nós não fomos comprados por prata ou ouro, porque essas coisas, elas perdem o seu valor. Mas nós fomos comprados com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado. Então Jesus, ele se ofereceu para morrer em lugar do ser humano pecador. Por que Jesus fez isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos ama, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos uma coisa qualquer que surgiu do acaso neste mundo, não. Nós fomos criados pela própria mão de Deus, a sua imagem e semelhança. E Deus queria que este mundo perfeito, como quando foi criado, fosse habitado por seres santos. E estes seres santos iriam, então, repovoar os céus, o lugar que aqueles anjos foram expulsos, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus. Mas, infelizmente, o pecado entrou neste mundo e Deus, então, por amar de tal maneira a cada um de nós, ele ofereceu o seu Filho Jesus para vir a este mundo. Por que Jesus? Porque Jesus, ele é Deus, assim como Deus o Pai. Jesus é Deus, ele tem vida por si mesmo. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, porque diz a palavra de Deus que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, todas as coisas foram feitas por meio dele. Está em João capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 3.
Então, Jesus é o agente criador e ele é Deus. E somente quem tem vida em si mesmo é que poderia se dar e morrer em lugar do pecador. E Jesus, quando ele veio a este mundo, ele veio em forma de pessoa, ser humano. Ele não veio como Deus, ele não deixou de ser Deus, mas ele veio como ser humano. Ele se incorporou e nasceu de uma virgem, e ele era 100% ser humano e 100% Deus. Só que ele nunca usou os seus poderes divinos para o seu próprio benefício. Ele curava, ele realizava milagres, ele ressuscitava mortos, tudo, multiplicação de pães e peixes, tudo Jesus fazia porque ele tem esse poder de fazer, ele é Deus. Mas para o seu próprio benefício, por exemplo, ele poderia ter escapado da morte quando os soldados foram prendê-lo, mas não, ele se entregou. Porque ele veio para isso, ele veio para morrer, para pagar o preço do pecado. Mas, glórias a Deus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, assim como estava escrito na palavra de Deus. Assim como ele mesmo havia dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, ele ressuscitou. Por quê? Porque ele é Deus, ele tem vida em si mesmo. E agora Jesus está lá nos céus. Ele voltou, depois de 40 dias, após a sua ressurreição, voltou para os céus e está no santuário celestial, ministrando como sumo sacerdote, intercedendo por cada ser humano que se arrepende. Então, esta é a verdade que nós temos na palavra de Deus. Jesus, ele é o nosso substituto, ele morreu em nosso lugar. E em resposta a este amor, nós deveremos então, tocados pelo Espírito Santo, aceitá-lo em nossa vida e viver os seus princípios, os seus ensinamentos, caminhar com ele dia a dia, para que possamos estar com ele quando ele vier buscar a sua igreja. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.